A paz do Senhor, queridos, bom dia, sejam bem-vindos ao Devocional Reino. Hoje nós estamos aí em mais um episódio da nossa série Obediência, uma prova de amor, né? E hoje com um tema bem especial, um tema bem maduro, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre semelhança, sobre imagem e com ênfase no nosso caráter cristão. E o tema de hoje é obedecer molda o caráter à imagem de Cristo. E como nós sabemos, né, e até vimos já em outra série, que é a série Identidade, a gente falou sobre caráter cristão e falou sobre obediência. Um pouco, uma pincelada, mas nesse devocional nós dedicamos a falar literalmente sobre a obediência e a prova de amor que é obedecer, porque nós temos a opção de não obedecer, mas também todos os favores e benefícios que a obediência traz na nossa vida e tudo aquilo que soma e somatiza no reino espiritual sobre nós quando obedecemos e fazemos a vontade de Deus. Para nós ficarmos aqui baseados na palavra, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, o versículo é o 29. Eu vou ler aqui na King James, onde a palavra vai dizer: portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu vou ler o 30, para não ficar sem contexto. A palavra vai dizer: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia, glória a Deus. Muita gente não vai achar que obedecer, querido, é só seguir a vontade de Deus ou fazer a vontade de Deus. Muita gente vai achar que obedecer é apenas seguir regras, mas no reino obedecer é ser moldado também. No reino obedecer é ser extremamente fiel a Deus. A cada vez que você obedece e ultrapassa os níveis de obediência ao Senhor, você está sendo moldado, você está sendo construído, vamos dizer assim, né? E para você que ainda não acompanhou a nossa série Identidade, todos os vídeos estão aqui no YouTube. Logo, logo nós estaremos lançando aqui um devocional em PDF, né? Um PDF com todos os devocionais da última série devocional. Nós já estamos finalizando as edições, mas no YouTube você tem todos os vídeos de graça disponíveis. Nós fizemos um estudo sobre identidade, sobre como restaurar a nossa identidade cristã, e foi muito profético na minha visão. Foi de Deus mesmo. Então, cada vez, voltando aqui para a nossa série Obedecer, cada vez que você diz sim para Deus, para a vontade de Deus, mesmo quando dói em você, mesmo quando você contraria o seu eu, você está se parecendo ainda mais com Cristo. Você está se moldando ao que Cristo é, e se fazer na sua imagem e semelhança. Você está trazendo sobre você algo que o dinheiro não consegue trazer. Trazendo sobre você algo que
a sua própria carne, a sua sabedoria, ela não consegue trazer. A obediência, ela não é um fim de nós mesmos, ela não é um fim do nosso desejo, da nossa vontade. Não quer dizer que você obedecer a Deus, você esteja se renegando. Não. A obediência, ela é o caminho para a transformação do seu caráter, para o seu molde espiritual, para ser mais parecido com Cristo. Jesus, ele não veio só para morrer por nós. Esse não é o papel só de Cristo, só morrer por nós, não. Ele veio para mostrar como viver também como filhos. Ele veio mostrar que ele se sacrificou por nós, e a partir desse sacrifício, como nós devemos andar e viver a partir de então. Então, hoje, a maior marca de Jesus na terra não foi apenas os seus milagres e o que ele fez por aqui, mas também ele vai nos dar uma das maiores referências da sua obediência. E eu vou citar esse termo, obediência radical. Radical, ele foi obediente radical ao Pai. E aqui em Romanos 8, capítulo 8, versículo 29, a palavra vai dizer, eu não li na versão NVA, eu vou ler para você, que é o seguinte: pois aqueles que te antes te conheceram, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Só o versículo 29 a parte A do versículo. Seja feita a sua vontade. Essa foi a oração de Cristo, sendo obediente radicalmente ao Pai. Seja feita a sua vontade. Foi a oração dele constante no Novo Pacto, lá do Novo Testamento. E Romanos 8, 29, ele vai mostrar que o propósito eterno de Deus é nos moldar à imagem do Cristo, que foi obediente, que fez a vontade de Deus em todos os momentos e foi obediente de forma radical. É por isso que nós precisamos entender que quando a palavra e quando as pessoas vão dizer para você que você precisa ser semelhante a Cristo, não é só na semelhança física que alguém pode falar isso, né? A gente tem uma imagem ali de Cristo na mente dos filmes e tal, mas não é sobre semelhança física, não é só sobre fazer o bem, não é só sobre responder o mal com o bem, mas é sobre ser obediente. E eu vou usar novamente esse termo, obediente, obediência radical ao Pai. Obediência radical ao Pai. O fogo da obediência. Quando você obedece, o seu orgulho ele é quebrado, o seu ego ele é purificado e a sua identidade ela é fortalecida. A obediência ela foge quem nós realmente somos. A palavra dentro desse versículo de Romanos 8, 29, versículo 29, a palavra conformes, quando ele vai dizer, portanto, aqueles que antecipadamente conheceu também predestinou a serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo anterior, queridos, que é o versículo 28, eu não sei se você lembra, mas é um versículo conhecido por todos nós, né? Paulo vai deixar aqui o capítulo 8 inteiramente dedicado a falar sobre o sofrimento, a glória futura, e ele também vai dar aqui para o povo dicas, né, de como ser vencedores em Cristo.
E olha o versículo 28. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Então entenda isso. Paulo ele estava falando a Romanos, aquele povo, dizendo que estamos certos, ele já estava certo, convencido, confiante de que Deus age em todas as coisas com o fim de nos beneficiar. Nós que amamos a Deus e a todos que Ele ama. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós temos uma obediência radical, nós entendemos que amamos ao Senhor porque obedecer é uma prova de amor. E quando nós amamos ao Senhor obedecendo o Senhor, Ele faz com que nós sejamos abençoados e todas as coisas cooperem para o nosso bem com o fim de nos abençoar. Ele faz tudo isso para nos abençoar. A palavra aqui conformes no grego é simorfos, que significa ter a mesma forma interior e exterior, ser moldado por dentro para refletir por fora. Ou seja, a obediência, ela esculpe seu interior que você pareça com Jesus. E o seu exterior parecido com você mesmo. Filipenses 2:8 vai dizer, a parte B do versículo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Hebreus 5:8 vai dizer, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 1 João 5, capítulo 2, versículo 6 vai dizer, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Cristo aqui é a nossa maior referência de obediência e uma obediência radical. Uma obediência certa, certeira. Deus ele não está interessado em ter filhos comportados, inteligentes, sábios. Deus não está esperando filhos espirituais. Deus não está esperando filhos espirituais, né? Que é o mais que espiritual. Deus não está esperando filhos com movimento. Ele não está esperando pessoas que têm a sua própria essência. Ele está esperando filhos semelhantes a Jesus. Ele está esperando pessoas e filhos com obediência radical. Isso não se faz com discurso, querido. Não é só dizer que obedece a Deus. Isso se faz com obediência diária, com pequenos lapsos de certeza, de confiança, porque obedecer é confiar em Deus. Existe um estudo da neurociência do comportamento que hábitos praticados de forma repetida sobre uma referência forte de autoridade moldam a identidade e o caráter ao longo do prazo. Ou seja, a prática espiritual de obedecer à autoridade de Deus, ela constantemente vai transformar quem você é. Aos poucos, você vai obedecendo e vai recebendo ali não só os benefícios da obediência, mas como ela vai te moldando. Ou seja, obedecer molda
quem você é. Obedecer libera, como nós já clamamos e já falamos aqui, obedecer libera. No mundo espiritual, cadê Jesus? Eu sou muito ruim de memória. Eu estava com um textinho aqui. Libera o sobrenatural, que foi um dos nossos devocionais do dia 11 de julho. Temos todos anotados como um padrão aqui. Obedecer libera o sobrenatural. A obediência libera o sobrenatural. Deus valoriza mais a obediência do que sacrifício, nós falamos também. A obediência revela a nossa confiança em Deus. Obedecer é uma prova de amor. Todos esses devocionais nós já fizemos. Todos esses, todos. E hoje nós estamos falando que obedecer molda o nosso caráter, a nossa imagem a Cristo Jesus. E para finalizar e caminhando para o final já, eu quero falar para você, antes de orar, eu quero falar aquela nossa ilustração, aquela nossa história que é famosa. Quando eu não falo, o pessoal fala, cobra no YouTube, cobra no WhatsApp. E hoje eu vou falar sobre um escultor e um filho dele perdido. Um filho perdido e um escultor. A palavra vai dizer, o texto vai dizer que ele entrou num ateliê em silêncio. Era apenas um bloco de mármore, frio, pesado, rachado, rejeitado por outros artistas. Mas o escultor, ele olhou com um sorriso no canto do rosto e disse: esse aqui tem algo especial. Pegou suas ferramentas e pôs o bloco no centro da sala e começou a trabalhar nele. A cada batida do cinzel, um pedaço do bloco, eu estou falando, querido, daquele bloco de mármore. Eu não sei, eu acredito que seja mármore, que é esculpido. Que ali eles fazem peças, né, de arte. E ele pegou as suas ferramentas e pôs o bloco no centro da sala e começou a trabalhar. A cada batida dele, do cinzel, um pedaço do bloco caía. Primeiro, ninguém entendia nem via nada. A gente só via a dor, o ruído e as perdas dos pedaços do mármore caído no chão. Mas o escultor, ele não parava de esculpir aquela peça. Ele conhecia o fim desde o início. Mesmo quando o mármore resistia, ele resistia com amor. Em tempo de quebrar o mármore, com uma próxima batida, ele tinha cuidado e com amor ele insistia em esculpir. Porque ele sabia a imagem do filho que estava ali dentro. Ela só precisava ser revelada. E uma coisa que eu não disse é que esse escultor, ele estava esculpindo a imagem do próprio filho. E o tempo passou e o que antes era uma pedra sem forma, começou a ganhar forma. Os olhos, o rosto,
o peito curvado, como quem ama. Quando a última lasca caiu no chão, todos olharam e se emocionaram. Era o rosto do filho que ele havia esculpido. Mesmo que com muito amor ele havia esculpido aquela peça, ele percebia que algumas partes daquela peça havia sido destruída. Mas tomou forma. E não por força, mas por cada sim dado no processo que ele construiu. Deus é esse escultor na nossa vida. E você é o bloco. Obedecer a Deus é como ser esculpido por Ele. É como ser moldado. É por isso que eu estou falando para você que obedecer molda o nosso caráter à imagem de Cristo. No processo, você vai perdendo partes que não é interessante estar em você para que você tenha forma, molde, aparência, seja identificado o seu rosto na arte, na escultura. Obedecer dói, porque você vai perder essas partes. Você vai ser esculpido, você vai ser destruído para ser formado. Obedecer exige perder partes que achamos que é importante. Às vezes o que é importante para nós é desinteressante para Deus. Mas só quem deixa ser moldado revela a imagem do Filho. Só quem se permite ser moldado revela quem Deus é em você. E hoje, se você está ouvindo Deus te chamar para obedecer, por mais que doa em você, mesmo que te quebre, que caia aos pedaços, lembre-se que Ele não está te destruindo, Ele está te revelando. Você pode até perder partes nesse processo, mas Deus está te transformando. Ele está te moldando. Está moldando você em alguém que carrega o rosto de Cristo. E é nesse sentido que eu quero orar por você hoje. E com você. Declarando que nós não somos movidos pelo que nós sentimos, mas pelo que Deus diz. E a nossa obediência ela está sendo moldada. Nós somos vasos na mão do oleiro. E a cada sim que nós damos, me faz parecido com Jesus. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, nós nos entregamos por inteiro, Senhor, a Ti. E nós pedimos, Pai, a Ti que o Senhor nos molde segundo a imagem do Teu Filho. Que minha obediência hoje ela seja um passo de transformação, Pai, do meu caráter e da Tua glória em mim. Mesmo quando for difícil, Senhor, nos ensina a dizer sim. Mesmo quando for difícil, Senhor, nos ensina a desapegar para Te obedecer. Mesmo quando for difícil, Espírito Santo, nos traz respostas rápidas, expressas
da tua vontade, para que nós sejamos como Cristos, obedientes, radicais ao Pai. Espírito Santo, nessa manhã eu coloco em tuas mãos cada vida, cada coração. Acende, Deus, em nome de Jesus, o fogo, Deus, que arde, a chama da obediência, o fogo da obediência que queima o nosso orgulho, que queima o nosso ego e purifica nossa alma e forja a nossa identidade que é fortalecida em Ti em cada fim obediente que nós damos. Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Querido, que Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus.